pessoal, aqui quem fala é Valdecir Carvalho. Hoje é dia 30 de abril de 2018 e esse é o episódio número 13 da segunda temporada do Vibram-Bag Brasil. Esse programa está sendo gravado ao vivo, diretamente dos estúdios do Vibram-Bag Brasil, em algum lugar aqui do mundo. E sejam muito bem-vindos, todo mundo que estiver online aí, o pessoal que está online e quem está assistindo depois da gravação desse episódio. Se essa é a sua primeira vez aqui no Vibram-Bag Brasil, quero lembrar a todos que nós temos edições do Vibram-Bag acontecendo praticamente todos os dias da semana. Às segundas-feiras temos o Vibram-Bag aqui no Brasil, que é em português, sempre às segundas às 21 horas, horário de Brasília. Às terças-feiras temos o Vibram-Bag da Europa, às quartas-feiras o Vibram-Bag nos Estados Unidos e às quintas-feiras o Vibram-Bag em espanhol, que é o Vibram-Bag Latam. Para você saber a agenda dos episódios passados, a agenda dos próximos episódios, dos episódios passados, é só acessar vibrambag.com. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Vibram-Bag Brasil. Vá lá, curta a nossa página e comente, converse com a gente sempre está postando as novidades, a agenda da próxima semana lá no Facebook. Tem a comunidade também, vamos começar a movimentar aquela comunidade. Estamos também no YouTube, youtube.com/Vibram-Bag Brasil. Todos os vídeos dos episódios passados você pode encontrar lá. Estamos no Twitter, @Vibram-Bag Brasil, é uma das maneiras mais fáceis de você conseguir falar com a gente. E agora vamos aos recadinhos da semana. É uma coisa muito legal que hoje, um pouquinho mais cedo, você acompanha a gente aí nas redes sociais, nós temos o lançamento do site do Vibram-Bag Brasil, então estamos lá no vibrambagbrasil.com.br. Modéstia à parte, o site ficou muito bacana, bonitinho, fácil de navegar. Todos os episódios já estão lá publicados, então tá fácil de achar, fácil de compartilhar, fácil de deixar seu comentário. Então, vou até dar uma passada aqui para vocês darem uma olhada rapidinho no site. Deixa eu voltar aqui, esse é o site, eu já tinha deixado. Então aqui a gente tem todos os posts, já estão aqui. Vocês podem clicar aqui para fazer o registro na nossa plataforma, para poder ser avisado de quando tiver os próximos episódios. Ih, meu mouse sumiu aqui. Voltou. Aqui você pode ver um pouco mais sobre o que é o Vibram-Bag Brasil, por que a gente faz o Vibram-Bag Brasil, como começou, tem um pouquinho de história. Aqui você vai ver o time, as pessoas que fazem parte do Vibram-Bag Brasil. Aqui é para você se cadastrar para participar do Vibram-Bag Brasil. Então, se você tem algum assunto que você queira falar, algum tema que você queira falar, é só vir aqui preencher esse documento rapidinho que a gente entra em contato com vocês. Aqui tem a nossa agenda com os próximos episódios. Aqui você vai ver os episódios anteriores, que são todos os vídeos lá do YouTube. Aqui os temas que a gente já falou. Para se registrar e o link para o site do Vibram-Bag nos Estados Unidos. Então, convido a todos a acessarem o site, a adicionarem o site aí nos seus leitores e sempre estar acompanhando as novidades. Deixa eu voltar lá. E aqui um outro recadinho, mais um jabá meu. Queria falar sobre o blog de TI Latam. O blog TI Latam é um agregador de sites, de blogs de TI, infraestrutura principalmente, escritos em português e em espanhol. A ideia foi realmente fazer um lugar para agregar todo esse conteúdo, realmente fazer uma comunidade. Então, se você tem um blog em português ou em espanhol, se cadastra lá, blogs, vblogslatam.homelabor.com.br, está dentro do meu site isso, e eu queria que vocês participassem, está muito legal, já deve ter mais de 50 blogs lá registrados, então faça parte dessa comunidade também. Próximo recadinho que eu queria dar aqui para vocês é o Call for Papers. O que é o Call for Papers? A gente precisa da comunidade para continuar tocando o Vibram-Bag. A gente precisa que vocês participem, percam a vergonha, venham participar. Eu costumo dizer que todo mundo tem alguma coisa para falar,
Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Nós não estamos procurando palestrantes profissionais aqui, muito pelo contrário, porque nenhum de nós somos palestrantes profissionais. E todo mundo tem alguma coisa para compartilhar e para ensinar. Então, vem falar de infraestrutura, de redes, desenvolvimento, DevOps, cloud, certificações, backup, boas práticas, processos, segurança, o que vocês quiserem. O Vibrão Bag está de portas abertas para vocês. E agora, na próxima semana, dia 5 de maio, a gente vai ter o Gabriel Angel, que é o fundador e CEO da Rocket Chat. Para quem não conhece, a Rocket Chat é uma startup brasileira que está fazendo muito barulho lá fora. Essa startup já recebeu ano passado aí mais de 5 milhões de dólares de investimento. E o Rocket Chat é basicamente o concorrente open source do Slack. Esse bate-papo vai ser muito legal. A gente conseguiu contato com o Gabriel, ele nos atendeu super legal, assim, topou participar, e vai ser muito bacana para vocês conhecerem, saberem o que é, ouvir a história dessa empresa brasileira que está crescendo e fazendo bastante barulho lá fora. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que está online, e eu vou apresentar o nosso convidado dessa semana, que é o meu amigo Nathan Pinotti, que não é a primeira vez que participa aqui, já é a sua segunda participação, né, Nathan? Isso aí, segunda vez aqui no Vibrão. Muito bom, boa noite, seja bem-vindo, e aí agora tá com você. Valeu, boa noite. Fala, galera, como é que vocês estão? 100%? Prazer, cara, estar aí novamente no Vibrão Bag. Aproveitando, lá no seu repositório do site, o meu tá lá também. Tá lá. Bacana que a gente consegue compartilhar aí o pouco que a gente sabe com a galera e também trocar ideia com quem já tá aí nessa vida de blogger, né? Quem curte compartilhar, quem curte escrever, enfim. É bem bacana. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre file server. E antes de falar sobre isso, de fato, só me apresentar, a galera que não me conhece, eu sou o Nathan Pinotti, eu trabalho aí há um pouco mais de 7 anos com administração de servidores Windows. Também atuo com Open Source, mas o meu foco ele está mais voltado para servidores Windows. 5 anos diretamente com virtualização, VMware, Hyper-V, por aí vai. Eu tenho algumas certificações de mercado, certificações profissionais, Microsoft, ITIL, são coisas que a gente usa no dia a dia e é bacana ter. Tá, graduei em rede de computadores, tecnólogo, fiz 2 pós, uma em gestão e uma na parte de docência, que é aí, basicamente também uma das profissões que eu sigo. Hoje eu atuo como docente do ensino superior e coordeno um curso superior de sistema de informações. Sou um novice blogger, então perto da galera aí que já participa do Vibrão, que organiza e tudo mais, eu estou começando nessa área de blog. Escrevo há algum tempinho, há cerca de 2, 3 anos no máximo. Faço por hobby, né? Gosto bastante de escrever. Passei a gravar alguns vídeos também sobre. E aí tem meu Twitter, tem meu site ali, natapinote.com.br. Lá eu deixo tudo que eu curto estudar, enfim. Dicas para certificação, dicas do dia a dia, o que eu faço aí na minha rotina como profissional de TI, eu jogo lá no blog e vou compartilhando com a galera. Beleza? Bom, vamos começar a brincadeira então, falando um pouquinho sobre file server. O que eu tenho programado para hoje? O básico, né, do que é, por que ter um servidor de arquivo, qual seria a motivação para ter um servidor específico para gestão de arquivos, mostrar um pouco dos cenários típicos. Esses cenários típicos eu não tirei da cabeça, são cenários que eu vejo no dia a dia. A minha empresa hoje ela atua com parte de projetos de infraestrutura, projetos de servidores, a questão de gestão de TI, a gente encontra vários cenários aí. E então eu trouxe, mas eu peguei mais ou menos o que eu mais vejo no dia a dia e vou mostrar para vocês como do meu ponto de vista deveria ser. Bom, tem BOD, níveis de RAID, para a gente começar a falar da camada mais baixa, camada física, e ir subindo aí para a parte de gestão. Estrutura de permissionamento, as estratégias de permissionamento que eu utilizo. E depois falar sobre o que o Windows Server tem para oferecer a nível de gestão de arquivos, que é o FSRM e o TFS. Não está listado, mas nós vamos falar também um pouquinho sobre o Azure, o que o Azure tem a oferecer a nível de servidor de arquivos. Tá? Pode ser que a gente não consiga ver tudo na prática, não vamos conseguir passar quais são as possibilidades de trabalhar com cada uma dessas ferramentas aí, ao menos na teoria, para que vocês entendam como funciona, certo? Bom, a gente consegue compartilhar na tela aqui, cara? Consegue, peraí que eu já
Compartilho. Peraí. Vou te fazer apresentador. Prontinho. Quero até já trazer para cá. Vai ficar mais tranquilo para mim por enquanto. Joia. Bacana. Vamos lá. Pronto. Show, tá 100% aí? Já consegue enxergar assim, né? Já estamos vendo. Bacana. Então vamos lá. Por que eu tenho que ter um servidor de arquivos aqui? O que esse cara vai me ajudar? O que esse cara vai me ajudar? Bom, não são todas as empresas que têm aí um RP para armazenar tudo que é necessário dentro de uma empresa, todas as informações que são necessárias e que são importantes para a empresa. Então, você ter um local onde você consiga armazenar isso de forma bem gerenciada, de forma segura, é mais do que importante para qualquer tipo de ambiente. Eu te conheço hoje uma empresa que tenha totalmente tudo, 100% de todas as informações dentro de um RP. Sempre vai ter um contrato solto, vai ter uma planilha, alguma coisa para você salvar. E deixar isso dentro de máquina de usuário não é bacana, principalmente porque em caso de qualquer tipo de desastre, você vai perder tudo. Então, manter isso aí dentro de um servidor de arquivos é mais importante, é uma boa prática. Tá? A gente evita, tendo aí um servidor de arquivos e tendo essa gestão, a gente evita o acúmulo de documentos necessários, que significa que você não vai ter várias pessoas armazenando documentos que não necessariamente vão ser importantes para o dia a dia da empresa, e também evita aí questão de duplicidade e tudo mais. Você consegue garantir que apenas quem precisa do acesso tem um acesso de fato. Isso aí entra na questão de permissionamento e segurança. Então, de nada adianta nós termos um servidor de arquivo se isso fica aberto para o mundo. Aberto para o mundo qualquer pessoa que acesse vai ter acesso à pasta da diretoria, à pasta do financeiro, vai ter acesso à informação que não precisa. Lembrando lá das máximas da segurança. O bloqueio só vai liberando o que é permitido. Não tem essa necessidade de deixar tudo aberto para que todos tenham acesso a todo o tempo. E aqui o mais importante, a nível de disaster recovery, se pegar fogo na máquina do usuário, por exemplo, você vai ter todos os seus arquivos que são importantes na empresa dentro de um local centralizado e protegido. Você vai ter um backup, enfim. Aí a gente tem N formas de trabalhar e de garantir a segurança desses dados. Esses aí são só alguns motivos para que a gente, que eu consigo listar para ter um servidor de arquivos. Óbvio que, tendo esse cara, aí vai entrar no que a gente vai falar hoje, como gerenciar ele de uma forma mais otimizada. O que eu encontro, os cenários típicos que eu encontro é isso aqui. Uma pastinha documentos, uma pastinha do sistema, enfim, qualquer coisa, mas que tem esse modelo aqui, esse modelo de permissionamento que não é bacana. Então você tem aqui um usuário específico, tem os administradores, sistema, e tem todos aqui embaixo com essa permissão, controle total. Isso aqui significa que qualquer pessoa que acessar o seu servidor de arquivos, qualquer pessoa que descobrir qual é o compartilhamento que seus arquivos estão, ela vai conseguir apagar, modificar, vai conseguir, inclusive, remover a permissão de compartilhamento, trabalhar com as permissões NTFS, pode fazer um estrago no seu servidor de arquivos. Isso aqui é o mais típico, é o mais comum que a gente encontra no dia a dia. A grande parte dos clientes que eu visito, que estão em processo de reestruturação, que estão em processo de amadurecimento da TI, possuem um ambiente dessa forma. Isso aqui não é nem um pouco recomendado. A gente já vai ver quais são as práticas que eu uso para evitar e para garantir que só o que for realmente necessário seja acessado por determinados usuários. Uma outra coisa que eu encontro com muita frequência é o JBOD. Seria aí a sigla para Just a Bunch of Disks. Ou seja, só um amontoado de discos. Não tem nenhum tipo de proteção. É uma bancada, um servidor, ou uma NAS, ou um storage que seja, com vários discos ali dentro, e não tem nenhum tipo de proteção para os discos, não tem proteção a nível físico. Quando a gente fala de proteção a nível físico, a gente fala dos RAIDs. Então é basicamente um apanhado de discos que colocaram em um servidor, colocaram em NAS, alguma coisa do tipo, e aí deixou lá e pau desdará. Se um disco desse aqui queimar e tiver alguma informação dentro dele, já é. Não vai ter backup, não vai ter nenhum tipo de segurança a nível físico. Como eu comentei, para a gente sair dessa cilada de ter aí o JBOD, só uma bancada, um acumulado de discos ali, nós temos a possibilidade de utilizar os RAIDs. Então aí é o mais típico, tá? Existem tecnologias hoje que fazem um trabalho tão bem quanto o RAID. O RAID está mais voltado à parte física, né? Você tem uma controladora, seja ela da placa-mãe, seja uma controladora off-board, e existem sistemas hoje, soluções que trabalham isso a nível lógico, a nível de software. Por que eu estou abordando o RAID? Porque hoje, ao menos nos ambientes em que eu convivo, os ambientes on-premise é o mais comum.
O que a gente encontra de mais comum são os RAIDs. Por que eu tenho que saber desse cara? Bom, são eles que vão garantir que, em caso de falha física, ao menos trabalhando aí com RAID, é o nível de RAID que vai dizer se você consegue ou não sobreviver a esse desastre. Nós temos alguns níveis, eu vou passar rapidinho sobre os mais comuns deles. O 0, 1, 5, 10. O RAID 0 é onde você ganha a questão do desempenho. Tá? Você não tem nenhum tipo de ganho de segurança nesse caso. Você tem que ter 2 discos pelo menos, e aí você vai ganhar com escrita e leitura dinâmica. Então você tem 2 discos, ele vai conseguir ler e escrever desses 2 caras, só que se um desses discos morrer, se um desses discos queimar com alguma coisa, chegar nele você vai perder, você vai ter a inconsistência do RAID. Quanto que eu tenho que ter um cara desse? É bacana para servidor de arquivos? Depende. Eu particularmente não uso. Esse cara aqui a gente usa para um cache, por exemplo. Você não tem que ter aquela informação, não é uma informação importante, né? Só vai utilizar ela de forma temporária. Então, cache, pois o RAID 0, você vai aumentar em desempenho, bacana, vai funcionar. O RAID 1 é meio que um querido da galera. Você tem um bit menor, você precisa... Oi? Não, uma pergunta aqui, só para deixar claro. Quando você fala de RAID 1, de desempenho, é que ele vai ter uma leitura mais rápida, não é isso? Quer dizer, o RAID 0. Você vai conseguir ler os dados, as informações de uma maneira mais rápida. Exatamente, porque ele divide isso entre os discos, né? Então, você consegue ter uma leitura muito mais rápida. Ele não espelha disco, ele vai salva de forma aleatória, e a leitura também torna-se mais rápida porque ele enxerga um volume apenas. Legal. Show? Pode seguir aí. O 1, a grande diferença do 0 para o 1 é que no 1 você tem um espelhamento. Então, como eu comentei, ele é um tipo de RAID que eu encontro na maioria dos ambientes que eu vou, ambientes pequenos, obviamente, ele faz um espelhamento. E esse espelhamento garante que, se um disco queimar, se um disco falhar, o outro vai ter todos os dados de forma espelhada. Tá? A desvantagem desse cara é que esse mirroring, esse espelhamento, ele não te traz nenhum tipo de desempenho. Na verdade, você vai perder um pouquinho de IOPS. IOPS são as entradas e saídas de disco. Você perde um pouco de IOPS, mas ganha na parte da segurança. Por que ele é o querido em ambientes pequenos? Porque você precisa de 2 discos. Esses 2 discos, 2 discos de 500, você vai ter um volume lógico de 500. 2 de 1 tera, um volume lógico de 1 tera. O grande lance é ter essa segurança de que se eu tiver uma falha física em um dos discos, eu vou conseguir trabalhar com o outro normalmente. As desvantagens, o fato quando um queima, você vai ter aí o processo de remontagem, isso pode e geralmente ocasiona uma lentidão, e também o fato de você investir em 2 discos de 2 teras, por exemplo, você torna isso aí um disco apenas. Você tem 2 para trabalhar com um volume lógico. Então você tem que investir dobrado para ter a mesma quantidade de espaço. Bom, o RAID 10, do meu ponto de vista, é um dos melhores, o melhor dos mundos aí, em grande parte dos ambientes, onde a gente tem um mix entre RAID 1 e RAID 0. Você consegue ter o ganho de desempenho que RAID 0 proporciona, e você tem a segurança do RAID 1. O lance é que você precisa aí de mais discos, obviamente, e você fica com o espaço também por conta do RAID 1. Você perde, entre aspas, você vai perder um pouco de espaço. Então, um exemplo, se a gente tivesse aí 4 discos de 900 GB, em teoria, era para ter aí quase 4 teras. Se nós utilizarmos o RAID 10, isso aí vai cair para 1.4, 1.5 tera. Agora, então, eu estou perdendo muito espaço. Sim, só que você ganha muito em desempenho. E na segurança, obviamente. Salvo engano, né? Exatamente. Me corrijam se alguém souber de cabeça, mas se eu não me engano, a gente ganha aqui, são 4 vezes em leitura e 2 vezes em escrita com RAID 10. Então, é um ganho sensacional comparado aos outros níveis. Para file server, é bacana ter o RAID 10? Sim e não. Sim, se você tiver um acesso muito constante com muitos usuários. Tá? Se a sua empresa basicamente depender dos arquivos que são salvos em rede, se estão numa storage, enfim. É bacana ter o RAID 10 para desempenho. Para banco de dados, é o meu preferido. Tá bom. Para sistema de arquivo, depende muito do ambiente. O mais famoso e o mais querido para sistema de arquivo é esse cara aqui. Eu não sou muito fã, mas a galera curte bastante. Eu encontro bastante aí RAID 5 nos ambientes que eu visito. Não sei porquê, mas a galera curte o RAID 5.
Aí só para complementar a tua informação, dizendo assim, legal você ter lá o RAID 10, que você vai ter redundância de dados, mas RAID não é backup, pessoal. O RAID de Não mesmo. maneira alguma substitui o teu backup. Não Não mesmo, pensa não assim, mesmo. tem o RAID aqui, pode dar pau em 4, 5, 6 discos e eu tô tranquilo. Não tá tranquilo, porque o Não, RAID não, não, é não. uma proteção A gente tem que lembrar que física. RAID ele depende também de um hardware, né, cara? Então, Exatamente. pô, vocês vamos falar de. Óbvio que a gente tem hoje os SSDs e tudo, mas grande parte ainda usa disco mecânico. Então, pô, falhou um disco ali, deu pau na controladora, já era, meu amigo. Você É, é, é perdeu pra, tudo. deu pau no teu disco, dá tempo de você abrir um RMA, abrir o suporte, o cara vai lá, troca e você não para teu file server, mas nunca garanta o RAID como backup, que essa é a maior roubada que existe no mundo. E outra Uhum. dica aí que eu gostaria de deixar para vocês, depois eu até colocar nas notas do episódio, tem um site que chama RAID Calculator, é só procurar no Google, Ah, lá sim. você Uhum. coloca o teu, tenho 4 discos de não sei o que, ele vai fazer as contas para você e vai te explicar o Isso. que é melhor de leitura, de gravação, de paridade, é bem legal esse site e simplesinho. Então fica a dica aí para vocês. Pode, É pode. bacana até, eu utilizo esse cara aí até para o seguinte, para quem utiliza, tem algumas marcas que fornecem, tem fornecedor que eles te entregam, né, um aplicativo para que você monitore o dia a dia do seu server e te fala, ó, esse cara precisa de tanto de memória, de tanto IOPS. E aí, pelo RAID Calculator, ele consegue te entregar, ó, esse arranjo aqui, esse RAID 10 vai te dar, em média, X IOPS. E aí você consegue balizar qual seria o melhor arranjo, enfim, quantos discos, volume. É bem bacana essa dica, deixar para a galera. Bom, para a gente fechar essa questão do RAID 5, esse cara aqui, ele trabalha com paridade. O que seria isso? Basicamente, quando você tem um conjunto de discos, ele separa uma parte do disco para os bits de paridade. Então, significa que, à medida que ele vai salvando os arquivos dentro desse volume, ele vai separando bits e vai jogando para dentro dessas unidades de paridade. Se esse volume aqui falhou, o que o resto vai fazer? Baseado nos bits de paridade, eles conseguem remontar toda a informação que existia no disco que falhou. E isso é bacana, isso é legal. Só que você perde em desempenho e você também tem aí um pênalti a nível de espaço em disco. Tá? Óbvio que não é como o RAID 10, mas você também perde um cadinho de espaço e você perde também em desempenho. Se a gente for comparar os IOPS de um RAID 10 e um RAID 5, a diferença é gritante. Óbvio que é mais rápido que o RAID 1, mas se a gente quer falar de desempenho, quer falar do melhor dos mundos, comparar RAID 5 e RAID 10, impossível, não tem como. Para servidor de arquivos, muito utilizado, justamente porque ele suporta a falha de mais de um disco. Então, depende da quantidade de disco que você tiver, ele vai falhar e vai conseguir remontar isso com os bits de paridade. Bacana? Eu tenho aqui uma fotinha, quem curtir aí a parte do diagrama, quem quiser estudar isso aí um pouquinho mais a fundo, tem esse diagrama aí. Não me perguntem como funciona, não me peçam para explicar agora. Mas basicamente é isso. É de uma bibliografia que eu indico, que é o Storage Networking Explained, que é basicamente a bíblia de discos, bíblia de storage. Então, um pouco que eu sei sobre discos, sobre níveis de RAID, sobre storage, enfim, tá nesse livro, posso deixar depois aí para vocês. É bem bacana, vale a leitura. São quase 600 páginas só falando sobre disco. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Não, pode ir seguindo aí. Show de bola. A parte boa tá chegando. Bom, antes da gente pular para o próximo, deixa eu vir aqui para o meu Windows Server. Estou com esse carinha aqui. Consegue enxergar aí no server? Sim, né? Sim, sim, sim. Bacana, vamos lá. Então, olha só. Geralmente, como eu havia comentado, o que a gente encontra aí no dia a dia? Basicamente, você acessa lá o compartilhamento e tem essa pancada de coisa aqui. Pasta 2, pasta 3. Isso quando tem só essas pastinhas. Eu até criei mais aqui para simular o que eu encontro. Geralmente a galera chega e começa a fazer isso aqui. Compartilha um monte de coisa e aí vira uma bagunça. Você acaba que perde o controle sobre o que você tem compartilhado, sobre quem pode acessar o quê e tudo mais. Isso é uma prática que eu, particularmente, não recomendo de forma alguma. Quanto mais enxuto for, melhor. Mas então, vou ter que colocar tudo dentro de uma pasta, vai ficar embolado. Não é questão de colocar tudo dentro de uma
pasta? É você planejar o seu servidor de arquivos para reduzir o máximo possível o compartilhamento. Me dá agonia quando eu acesso e vejo esse monte de coisa. Esse monte de pasta aqui. E aí você acessa aqui, tem uma informaçãozinha, aqui tem outra solta. Eu já vi ambientes em que existia aquela pasta de departamentos, né, uma pasta de documentos corporativos, e o pessoal, o TI compartilhou departamento por departamento. Então você tinha o organograma da empresa ali no file server, ao invés de ter um compartilhamento único e dentro dele trabalhando as permissões. Esse tipo de caso aqui é comum e eu não indico por quê. Mostra a desorganização, né? Você não tem controle algum sobre o que está acontecendo. O permissionamento ele se torna mais complicado e principalmente o gerenciamento desses compartilhamentos. Você tem vários. E aí, se você tirar um, isso pode afetar uma série de coisas. Quando você faz um só, centraliza isso, a parte de gestão fica muito mais facilitada. O que a gente faria aqui, nesse caso? Ao invés de ter essa pancada de pasta, deixa eu remover esses caras aqui, a gente centralizaria isso dentro de uma pasta só. No nosso caso, vai ser a pasta de documentos. Então, ali dentro, eu consigo trabalhar todo o permissionamento, desde permissionamento de compartilhamento, que é o sharing, até os permissionamentos NTFS, que são as permissões que eu aplico a usuários específicos. Legal. Uma pergunta que eu tenho, você costuma, na verdade, duas coisas. Uma é uma observação. Você já chegou em um lugar que tinha uma pasta chamada, assim, que era a pasta, eu chamo que é a pasta lixão. Mas Pública. O pessoal chama, é a pública, exatamente. Lá tá compartilhado com o mundo, todo mundo pode colocar ali. Nossa, isso me dá paura de ver esse tipo de pasta. E é o lugar mais vulnerável que tem, porque o cara coloca proposta comercial, planilha, coloca de tudo ali. E se você ficar olhando, cada coisa que aparece é absurda. Cara, é incrível. É tipo assim, a ideia da pasta pública é aquilo, né? Compartilhamento rápido de arquivos. Mas ninguém apaga. O outro pega e apaga, mas ninguém apaga, vai ficando. É um câncer essa pasta pública dentro de eu visitei eu visitei há pouco tempo, cara, uma empresa que a pasta de departamentos em si era pouco, né? Você tinha lá 80 GB de arquivo. A pasta pública, cara, tinha quase 200. Nossa. E aí a gente foi ver, mas por quê? Não, porque aqui ficou cômodo, todo mundo acessa, né? Mas aí a gente começou a perguntar, questionar, tá, mas você joga um planejamento financeiro, e se o cara, sei lá, uma pessoa de fora acessa a sua rede e vê isso? Então, assim, às vezes a pessoa, óbvio que isso também cabe a TI, ao gestor de TI, ao gestor de infra, que for, a cortar. Porque, querendo ou não, você que fez a pasta, né, o cara da TI que criou o compartilhamento, então ele tem parte da culpa. Mas o lance de conscientização também é muito importante. Do cara, você passar para o cara que, pô, isso é aquilo da empresa. Você está passando informação, talvez, para o seu concorrente. Exatamente. Vai impactar aí. Já trabalhei em lugares que tinha pasta pública e aí tinha um script que toda noite rodava e apagava tudo que tinha lá. Mas mesmo assim, durante o dia ficava um monte de arquivo. Tem a falha, né? De qualquer forma. Que não podia estar lá de qualquer maneira. Depois eu vou até mostrar isso, velho. Mas é o que você falou, é uma falha de segurança. Exatamente. Tem e outra pergunta é assim, como você costuma fazer para gerir? Não sei se você vai falar isso mais para frente, mas já quero levantar a bola agora. Você costuma fazer o permissionamento de acesso nas pastas por grupo ou você vai colocando os nominhos lá? Eu sempre procurei usar por grupo. Eu criava um grupo de leitura e um grupo de leitura e gravação por departamento, colocava as pessoas lá e deixava na pasta e ia gerenciando só os grupos, porque como tinha um helpdesk, era mais fácil de dar uma ferramenta para o cara do helpdesk colocar e tirar a gente do grupo que o cara dá permissionamento na pasta, né? A gente até vai comentar sobre isso. Permissionamento é por grupo, cara. Não tem essa ideia de permissionamento por usuário. Pô, mas é só um usuário que vai ter acesso à pasta. Dani, você cria um grupo para ele e coloca dentro do grupo. Porque grupo é hoje. Amanhã pode ser... cara, exatamente, não paga. Então, você põe hoje o Valdeci no grupo X. Amanhã vai ter que entrar mais 4, 5 pessoas para acessar a mesma pasta. Aí uma pessoa só vai virar 50, cara, e aí vai ficar complicado de gerenciar. O que eu ia mostrar, e a gente ia começar a falar sobre isso, é esse lance. Segue seu script aí, eu só fiz a pergunta só para lembrar lá na frente. Não, vamos lá. A questão do compartilhamento aqui, que eu havia comentado, isso aqui é o típico, né? O cara vem aqui, dá um full control e boa. Cara, quando você faz isso, basicamente você está entregando toda a sua pasta de documentos para qualquer pessoa. Quem acessar esse compartilhamento vai ter o poder de fazer o que bem entender aqui dentro.
O recomendado é que você remova o everyone, ou coloque os grupos específicos, como você viu comentado, ou usuários autenticados, no mínimo. Porque aí a pessoa pelo menos vai ter que digitar uma senha para acessar. E nunca coloque full control. Deixa aqui como apenas modificação, change, que aí a pessoa vai conseguir excluir, modificar arquivos dentro desse compartilhamento. E aí, lembrando, eu tenho sempre duas abas aqui. O de compartilhamento e tem o de segurança. A diferença entre as duas é que aqui você controla quem consegue ou não acessar e mexer no compartilhamento em si. Então, criei aqui a pastinha documentos. Bacana. Se eu disser que o fulano não pode escrever aqui dentro de compartilhamento, usando a permissão sharing, mesmo que ele tenha permissão aqui na aba security, ele não vai fazer nada. Porque aqui eu estou trabalhando no compartilhamento da pasta. Ele é o primeiro passo. Então, por isso que eu digo, já começa a ficar enxuto nesse cara aqui, só usuários autenticados, e dá uma permissão de modificar, show de bola. Aqui dentro da pasta de segurança, que aí vão ser aplicadas as permissões NTFS, primeira coisa que eu faço é vir aqui no Users e arrancar esse cara. Ele vai reclamar porque tem a permissão aqui. Ele está herdando as permissões dos C2 pontos. Então, a gente pode desabilitar a herança, mandar converter, e aí eu consigo remover. Pronto, removi users. A partir de agora, a gente consegue começar a trabalhar com o permissionamento do file server. Significa que, nesse momento, eu posso dar permissão para usuário ou para grupo. Como você havia comentado, Modessi, eu concordo contigo em relação a grupo. Eu nunca trabalho com usuários, porque a parte de gerenciamento fica muito mais fácil. Ao invés de você aplicar a permissão 50 cliques, né? Eu brinco que é para economizar clique. Ao invés de você clicar 50 vezes, você clica uma vez só, e aí, ao invés de aplicar a permissão no grupo, depois insere um usuário dentro daquele grupo. Bom, como que eu trabalharia aqui dentro de permissionamento de arquivos? Vamos simular um ambiente corporativo, que é o que existe. A gente tem documentos, e aí tem a pastinha de cada departamento. ADM, financeiro e TI, por exemplo. Bom, eu tenho 3 pastas aqui. Cada pastinha tem o seu determinado departamento e, obviamente, cada usuário tem que acessar apenas o que é de interesse dele. O que a gente pode fazer aqui? Dentro de cada pasta dessa, a gente não vai mexer em compartilhamento, porque já está compartilhado, já está dentro de documentos. Aqui dentro de segurança, dá para começar a brincar. Então, olha só, eu utilizo uma estratégia de... Você já ouviu falar, Valdeci, sobre o AGDLP? AGDLP. Isso aqui basicamente é Access Global, domínio local, local domain, permission. O que isso significa? Usuários que vão ter os acessos, vamos chamar de user, vão dentro de grupos globais vão dentro de grupos local domain, e as permissões eu aplico nesses caras aqui, dentro do local domain. Isso é uma estratégia que vem lá da administração do AD de muito tempo atrás. Por quê? Imagina-se que a ideia de ter esse tipo de permissionamento é que você, em caso de expansão do seu Active Directory, você tenha flexibilidade para trabalhar com os grupos. Então, o grupo global vai servir para toda a sua floresta, enquanto o domínio local ele só vai servir para o seu domínio em si. Isso é algo que eu utilizo, independente do ambiente. Não quero. Aplica assim, usuário dentro de grupo global e permissão aplicada ao grupo. Porque aqui, o que a gente vai economizar? Clique e vai deixar seu ambiente mais organizado. Basicamente, o que eu faria? Crio aqui para organizar melhor, eu crio tipo GADM, eu posso colocar um W ou um M de modificar, de write, enfim. Aí a nomenclatura você escolhe. Eu geralmente digito, para deixar o mais claro possível. Então, eu venho aqui e coloco grupo global, ADM, permissão de modificar. O global, bacana. Eu uso basicamente isso. Um modificar e outro que é só leitura. Eu coloco R e RW. E aí eu sei que isso aí. O cara só vê o RW e ele consegue ler e consegue fazer modificação também nos arquivos. Uhum. A questão da nomenclatura, eu particularmente desconheço assim, um padrão, né, que tem uma norma e tudo. Eu uso dessa forma para deixar mais claro, porque geralmente eu pego projetos, então os projetos não é sempre o Natan que vai estar lá gerenciando. Então eu tento deixar o mais tranquilo possível a nível de entendimento, para que a pessoa não fique perdida. Mas a lógica é a mesma, de ADM, leitura.
Pronto. Esse aqui é o básico. Tá? São os dois grupinhos. Ah, Nathan, mas calma aí. Dentro de ADM, a gente tem uma pasta chamada, sei lá, contratos. E aqui dentro de contratos, só uma pessoa vai poder ter acesso dentro dessa pasta. Bacana. Então você vai vir aqui, G, ADM, contratos, modificar. Pô, mas vai ficar grande, sim. O nome em si pode até ficar grande. Você pode reduzir isso aqui da forma que você quiser. Mas, é como eu disse, uma pessoa tem acesso a uma pastinha e você cria um grupo só para ela. E como que a gente faria aqui para aplicar o permissionamento? Olha só, aqui dentro de documentos, nós teríamos duas opções. Eu posso dar permissão de leitura completa em documentos, e aí eu dou permissão para os usuários autenticados, ou crio um grupo só de leitura, Authenticated Users, e aí eu dou permissão só de leitura, não preciso mais mexer em nada aqui. Bacana, os caras vão conseguir acessar. E aqui dentro eu começo a flexibilizar, a granularizar isso. Então, dentro de ADM, todo mundo que fizer parte do grupo G ADM de modificação vai conseguir modificar esse cara. Bacana. E dentro de, aqui em contratos, uma outra pastinha, vejam que aqui ele já herdou. Então, é aquele mesmo lance. Se eu tentar remover, ele vai reclamar. Por quê? Porque ele herdou a permissão da pasta PY, que é a pasta ADM. Vim aqui em Advanced, mandar desabilitar a herança. E agora sim eu tiro de ADM modificar e coloco só a galera de contratos. Quando eu fiz isso, só o pessoal que tiver permissão, que estiver dentro desse grupo aqui, vai conseguir acessar a pastinha de contrato. Com isso, a gente consegue ir flexibilizando. À primeira vista, é tipo aquela questão do desenvolvimento ágil. Quando, se você olhar lá o gráfico de custo operacional no início ele é maior, porque você tem um trabalho muito grande para estruturar tudo isso. Mas depois, a parte de gestão e finalização de projeto, o andamento para manter o servidor de arquivos fica muito mais tranquilo. Porque aí depois, ao invés de você ter que vir aqui, vamos dar permissão em contratos, entrar em documentos, ADM, botão direito, propriedades, security, edit, aí você tem que colocar o nome da pessoa aqui, achar o nome do usuário, aplicar a permissão. Não, você vem aqui, ele tem que acessar contratos, bacana. Adiciona o cara aqui dentro. Pronto. Feito isso, ele já vai conseguir acessar numa boa. Então, você economiza clique. A sua parte de gestão fica muito mais facilitada. É um sacrifíciozinho aí, digamos assim, um investimento maior, um custo operacional maior no início, mas o andamento, a gestão fica muito mais tranquilo. Depois, por até aqui... Você faz isso uma vez só, né? Exatamente. Parece que dá mais trabalho, mas é uma vez só que você faz. E isso é bacana. É algo que eu vejo pouco quando eu vejo assim, a galera começa a fazer, mas aí acaba que desanda. Né? Alguém pediu uma permissão específica, vai lá e aplicar o usuário. Esse é o pior erro, porque aconteceu uma vez e esquece. Vai, continua e vira aquela bagunça. Mas bacana até aqui a questão de permissionamento? Não, tá ok, tá bem bacana. Show. Então vamos lá, beleza. Bom, permissão é algo tranquilo, né? Eu creio que o pessoal já trabalha com isso, já entende um pouquinho, mas é legal passar e revisar, até para compartilhar a forma com que eu uso hoje em dia. Alguns lances interessantes aqui em nível de file server. O que o Windows Server pode te entregar para melhorar um pouco essa questão da gestão. Vamos fazer o seguinte, eu falei que o Nathan, ele faz parte do GADM Contratos. Eu vou colocar ele aqui também dentro do GADM. Aqui, bacana. Deixa eu aplicar a permissão correta para a gente testar isso dentro de um cliente Windows. Vamos tirar aqui, deixa eu ver, show. Desabilitar. Vaza. Show, estou pensando em modificar isso aí. Os demais, eu vou remover permissão, só vou deixar a permissão na pastinha de ADM, para a gente ver um outro recurso interessante também, a nível de segurança. E aqui teria a mesma ideia. Lembrando que, se eu quiser colocar grupo dentro de grupo, não tem problema. Então, eu posso pegar o grupo de diretoria, por exemplo, que vai ter acesso a tudo, ao invés de dar ali na abinha de NTFS, aqui nesse cara, eu adicionar o grupo da diretoria também, eu posso simplesmente colocar o grupo da diretoria dentro da pastinha, dentro do grupo GADM modificar, por exemplo. Ele aceita alinhamento de grupo, ele aceita grupo dentro de grupo.
Bacana aqui, show de bola. Bom, algumas outras coisinhas de file server que o Windows consegue te entregar e que ajuda aí no dia a dia. Tá nesse cara aqui, o FSRM, o File Server Resource Manager. Recurso, gerenciador de recursos, servidor de arquivo. O que esse cara me entrega? Primeira questão aqui é gerenciamento de cota. Esse gerenciamento de cota, ele permite que você consiga definir quanto que o usuário vai poder utilizar de espaço naquele compartilhamento. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em cotas, criar uma cota e dizer que aqui dentro da pastinha documentos, ADM, a pessoa vai ter um limite de 100 megas. Aí esses 100 megas, a gente pode trabalhar de duas formas. Eu posso trabalhar do modo hard, do modo ruim, e posso trabalhar do modo mais tranquilo, é o soft cota e o hard cota. Qual é a diferença entre os dois? Se eu for o cara ruim, eu for administrador de rede rígido, quando chegar em 100 megas, ele corta o seu acesso, você não consegue mais salvar nada. Você tem que deletar alguma coisa para salvar outra. Em alguns ambientes isso é necessário. Então, o cara só pode salvar 100 megas e ponto final. O soft quota, ele permite que você seja alertado. Então, cheguei lá 100 megas, gravei, quando eu fui salvar um outro arquivinho, deu 101 megas. Ele não vai te bloquear, ele vai permitir que você faça isso, mas ele vai gerar um aviso lá para o administrador de redes e até mesmo para o usuário, informando, ó, o limite estourou. E aí a gente tem as opções, ou expande, ou você consegue ir lá e cortar de fato o tamanho, o espaço necessário, o espaço que aquela pessoa fosse utilizar. Aqui, só para ter uma noção, ele já traz isso aqui é um modelo já criado. Então, quando chegou a 85%, ele manda e-mail. Chegou a 95%, ele manda e-mail e gera um evento para o administrador de redes. Quando chega em 100%, também gera um outro e-mail e um evento para o administrador de redes. E aí, a partir disso, ele consegue tomar a decisão. Tá? Isso aqui é um exemplo. Eu poderia criar modelos aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui é o que eu comentei. Isso aqui é bacana. A gente consegue criar uma espécie de automatização. Então, são 200 megas, e se estourar esse espaço, ele estende automaticamente para mais 50 megas. Chegou nesse 250, aí ele já corta totalmente. Aqui embaixo a gente já tem a questão das mensagens, enfim, o tipo de notificação que ele vai ser aplicado. Tá, tem uma pergunta quanto a esse ponto. Essas funcionalidades, ela vai funcionar tanto no 2.8, 2.12 e 2.16, né? Nas versões do Windows. Sim, 2000. Tá. Cota, o FSRM 2008 para cima. Tá. A cota em si, porque olha só, essa aqui é a parte não de. Não tá mostrando nada aí que é só do 2.16. Eu nem sei que o Windows tá usando o 2.12 aí, né? Aqui eu tô no 16, mas dá para usar no 2008. Tá. Okay. O detalhe no 2008 já tem o FSRM, mas eu tenho aqui a opção de cota, por exemplo, que é do 2003. Daria para usar. Só que não é tão flexível quanto aquela ali. Tá, o meu ambiente hoje é o 16 com o Windows 10. Tá. Funciona a versão da baixa aí do 8 e do Windows XP para cima funciona. Ótimo. Esse cara aqui, que é o File Screening, que é a triagem de arquivos, esse é o meu preferido, velho. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Flávio. Posso aplicar cota por usuário e controlar isso? Sim, a gente consegue criar por aqui. Você consegue criar, na verdade, você vai criar a cota baseado no diretório. Então, você cria lá, o diretório X vai ter espaço Y. E aí, todo mundo que fizer parte daquilo ali vai receber aquelas cotas. Tá, mas e cota por usuário? Por exemplo, o cara é o diretorzão lá, o pique, ele quer... Acho que é que não faz muito sentido, né? Ter cota por usuário. Por usuário não faz. Aqui a gente trabalha só com volume, tá? Com uma unidade. Aqui, por exemplo, o caminho você tem que apontar onde que vai estar o seu setor de arquivo. Então, tipo, essa pasta, ela vai ter espaço de X. Não tem por usuário em específico, não. Eu não consigo dizer, o Valdeci vai ter 2 GB. O Natan vai ter 10 megas na mesma pasta. Ele ainda não. Mas no caso de um diretor, não pode limitar. Aí o que acontece, o Flávio, aí assim, eu já acho que é realmente a questão de política. Na pasta que o diretor vai gravar, o diretor ele não vai gravar na pasta de marketing. O diretor não tem que gravar ou ler ou ver nada lá na... mas ele não precisa gravar em pasta de marketing. Então, você vai ter a cota lá da pasta do marketing, por exemplo. Mas na pasta onde ele tem que gravar, ou na pasta pessoal dele, eu não sei nem se hoje em dia se costuma trabalhar muito com pasta pessoal. Não se tem mais isso, né? Aí na pasta que ele costuma gravar, você coloca uma cota maior, mas não faz sentido mesmo por usuário.
O que rolaria aqui? Por exemplo, a gente cria aqui diretoria, pá, e aí você vai colocar, por exemplo, coloca 2 gigas, não sei, vamos dizer. Ou você pode definir uma cota aqui que você queira, uma personalizada. Uhum. O limite do cara vai ser de 10 gigas, vai ser uma soft. Então, o que é soft? Vai significar que o cara vai poder chegar aqui a, sei lá, 10 gigas de arquivo. Quando chegou a 10 gigas, deixa eu apagar esse cara. Chegou a 10 gigas, o server não vai bloquear ele. Ele vai te gerar um evento. Né? Se ela manda e-mail, ou abre um event log, ó, o usuário tal, em tal máquina, excedeu a cota. O que você quer fazer? Então, a gente consegue trabalhar isso. É óbvio que tem essas questões de diretorial, diretor pode tudo, papá. É como o Valdez falou, tem que existir uma política de TI, e a política de TI ela é válida para a empresa. O diretor é um funcionário da empresa. Eu sou muito contra isso de eu sempre trabalhei em empresa que não tinha muito essa, sabe? O diretor acessa tudo, o diretor pode tudo, a diretora. Não tem essa, realmente. O diretor é um funcionário da empresa, o presidente. E esses caras são os caras que menos gravam, que menos colocam coisa Sim. em file server. A minha experiência que eu vejo que quem mais usa file server é marketing. O marketing é o comedor de file server. Os caras guardam arquivo gigante lá, guarda vídeo, guarda o caramba. O resto é tudo merreca. Então tem que ter. Eu entendo que empresa menor ainda tem muito esse mindset de o diretor pode tudo, o diretor é diferenciado, mas não, isso não deveria acontecer. Deve ter uma política de TI que vale para todo mundo. Claro, o cara precisa gravar mais, dá mais espaço pro Aumenta a cara. cota. Mas não é que, porque ele é o diretor, ele tem que ter mais. Eu acho que isso não é. Não, sem chance. Eu concordo contigo. Eu acho que como eu comentei, o diretor é funcionário da empresa. Então, ele tem que estar por baixo da política de TI de uma forma geral. Até porque tem que dar exemplo, né, cara? Se não parte de diretoria, ninguém faz. Exatamente. Então, Flávio, a gente, por usuário, a gente não filtra, mas filtra, dá para trabalhar dessa forma aqui no seu caso. Né, a questão de diretoria e tal. A gente está quase no horário, deixa eu dar uma adiantada aqui. Só antes da gente mudar, o Flávio comentou aqui, ó, a empresa onde eu trabalho usa WebMin e controlamos o file server via WebMin. Usamos controle diferenciado de cota por usuário. Mas aí, Flávio, eu acho que tem uma grande diferença aí. O WebMin, até onde eu conheço, ele vai trabalhar com Windows. Com Windows não, com Linux. E o que você está dando aí é permissão de cota por usuário na pasta daquele usuário. Então, cada usuário tem a sua pasta, a sua pasta de arquivos no file server, onde ele guarda os seus arquivos. Aí você vai, na teoria, conceder cota por usuário, mas como a gente falou um pouco antes, hoje em dia não se usa mais ter aquele drive antigamente era o driver-u, né? Isso vem lá do Novell, lá antigamente, né? O driver de user, onde é a pasta daquele usuário na rede. Hoje em dia não. É tipo isso aqui, acho que ele tá falando, desse, você seta o caminho aqui, tipo, usuários. Aí tudo que tiver abaixo de usuários vai receber uma cota. Isso, e aí você consegue lá e dar por usuário. Mas já se o Linux, o Samba faz isso, aí já não saberia te dizer. E nem é muito foco aqui da apresentação. Ficou claro aí, Flávio? Bacana? Bacana, vamos seguir. Show. Então, essa parte aqui de file screening ou triagem de arquivo é meu favorito. Por quê? Porque aqui você bloqueia. E bloquear é um negócio bacana para a gente manter segurança do ambiente. Então, olha só. Por que eu uso isso? E por que eu acho que todo mundo tem que usar? Porque se você deixar bagulho, todo mundo vai salvar o que bem entender. Então, imagina o seguinte. O cara está aqui na diretoria. O diretor veio aqui, criou um arquivinho. Cadê? View, Find Extension. Salvou o arquivo lá, .mp4, salvou o vídeo de aniversário, sei lá, do casamento do primo. Aí vamos imaginar que isso aqui tem 3 gigas. Cara, são 3 gigas que não são da empresa, né? Que está comendo espaço que não é para algo corporativo. Então, o que a gente pode fazer? Você pode vir aqui criar uma triagem de arquivos e que dentro do seu diretório de arquivos você vai bloquear áudio, vídeo, arquivos executáveis, imagens, e-mails, ou pode definir você pode vir aqui e mandar bloquear tudo. Por exemplo, vamos supor, eu quero bloquear áudio e vídeo e imagens, por exemplo. Então, dei um OK, criei a minha triagem. Não quero salvar. Bacana, ó. Ele está dizendo que vai bloquear tudo que for áudio e que for vídeo. Pô, mas já existe esse cara aqui.
Beleza, já existe. Se ele está aqui, a triagem não vai funcionar. Ela só vai barrar que alguém salve coisas, salve algum outro tipo de arquivo que não seja o formato que você queira. Só para a gente fazer um teste, serve 2016, vamos pegar esse ponto .mp4 aqui e salvar dentro de documentos. Sei lá. Ele já reclama, mesmo sendo administrador. Essa triagem de arquivo ela não funciona para o usuário, ela funciona igual a cota, ela funciona dentro do volume, dentro da sua unidade. Então, se tu barrou ali áudio e vídeo, esquece. Nem o administrador vai salvar. A única coisa que vai funcionar aqui é se você criar uma exceção. Vamos supor, o pessoal da TI, ele precisa salvar vídeo, porque ele faz documentação dos processos em vídeo, vamos supor. Então, eu posso vir aqui e criar uma exceção dentro da pasta TI, permitindo salvar os vídeos. Então, basicamente, o que vai acontecer? Se eu vier aqui dentro de TI e tentar salvar, ele vai me permitir. Nas demais pastas, tipo, se eu vier aqui dentro de ADM, ele vai reclamar. O mesmo vai valer para as demais. Coloquei aqui, ó, mesma coisa. Isso é um recurso bacana. E a gente até viu, lá no MVP Conf, que dá para usar esse cara para, óbvio, não é a melhor solução, não é o salvador da pátria, mas em alguns casos a gente consegue até evitar aquele lance do ransomware. Porque o ataque ele acontece o quê? De infectado, o ransomware ele copia o arquivo, cria uma cópia dele, criptografa e apaga a origem. Então, se na sua triagem você não permite determinados arquivos, quando ele fizer a cópia e for mudar a extensão, ele vai barrar. Então, o processo ele é cancelado no momento em que ele para ali, que ele for barrado. Então, é uma forma de se proteger e também de garantir que ele não vai ficar salvando aí porcaria dentro da rede. Música, vai baixar vídeo, esse tipo de coisa. Bacana? O que mais que nós temos? Aqui são os templates, tá? Se você quiser criar modelos aí, arquivos que você julga que... Os templates, você tem um grupo de extensões de arquivo, você pode criar, já cria esse template. E aqui é onde você cria o seu customizado. Você tem aí extensões específicas dentro da sua empresa, você pode vir aqui criar um grupo de arquivo, colocar um nome, definir todas as extensões e boa. Assim existe a questão do ransomware. Você grava aí todas as extensões de ransomware que já conhecidas e já aplica isso ali dentro da triagem de arquivos. Bacana? Alguma coisa? Não, tá já. Pode tocar aí. Show. Só mais dois aqui para a gente finalizar. Esse cara aqui de Storage Reports é o seu amigo, é o amigo do administrador de redes. Por quê? Pode vir aqui criar uma nova tarefa de report ou agendar. Eu uso isso aqui bimestralmente. O que eu faço? Eu peço para listar arquivos duplicados e arquivos que não são acessados, os arquivos menos acessados. O que isso aqui vai me mostrar? Qual que é o meu escopo? Eu quero pegar todo mundo. É esse cara aqui, ó. E aí eu posso dizer, os arquivos que não são acessados há 90 dias ou há, sei lá, 60 dias, eu não quero que... Aqui é o meu schedule. Vai rodar, sei lá, mensalmente todo dia 10, 11, não sei. Isso era bacana. Dei um ok, a gente vai rodar esse cara aqui. Quando rodar, óbvio, no seu servidor de arquivos aí, você vai apontar a sua unidade e tudo mais, você vai conseguir enxergar, deixa eu mandar gerar o relatório, você vai conseguir enxergar tudo o que está acontecendo, ele vai te mostrar exatamente quais arquivos são duplicados, quais são os arquivos menos acessados, aqui foi, show, vamos acessar todo mundo, e você vai conseguir ter uma visão do que está acontecendo de fato na sua rede. Então, esses arquivos aqui, por exemplo, duplicate files, ele vai te mostrar aqui, ó, você tem, aqui no nosso óbvio, né, não tem nada, mas ele consegue te dizer a quantidade de arquivos duplicados e qual que é o espaço que você está perdendo por ter esses caras na sua rede. Aqui a gente consegue salvar aí, sei lá, 30, 50 gigas, mas você imagina isso, rodar isso bimestralmente. A cada 2 meses você faz essa manutenção. É basicamente garantir que você vai ter espaço aí por mais tempo. Hoje, um dos recursos mais caros, acho que só está perdendo para a memória, é disco. Espaço em disco. Então, é bacana ter esse controle. Né? Além dos arquivos duplicados, pode falar. Não, é porque assim, muita gente tem aquele mindset de porque disco é barato, vamos tocar pau, deixar
Nem sempre, né? Deixa gravar o que quiser aí, mas não é tão assim, não. Disco bom não é barato, disco empresarial não é aquele HDzão IDE de 7200 que você usa em casa, então... Exato. Aqui a gente tá tem falando de corporativo, né, cara? De 10K pra cima. Exatamente, então é uma obrigação da gente como administradores de TI, realmente, administrador de infra, realmente cuidar dessa parte. E file server é aquela coisa, né, cara? É um negócio que nunca fui numa empresa que não tivesse um file server, nem que fosse num desk server ali rodando. Todos têm. Todo lugar tem. E até... Tomar conta disso é complicado. Mas, assim, a gente consegue, você vê que tem recurso, né, cara? Você consegue ter uma visão geral do que tá rolando. Sim, tem muito recurso, tem muita ferramenta para gerar alerta, para gerar indicador, para gerar, principalmente empresa que trabalha com PCI, que você passa por auditoria, é uma coisa que é muito, muito importante, você ter um controle muito, muito bem feito do seu file server, de quem grava, quem gravou, ter histórico de quando gravou, quando não gravou, quem escreveu, quem leu, porque você caiu na auditoria, era direto assim, eu tinha que falar, o auditor vinha, tem essa pasta aqui do financeiro, quem tem acesso? Fulano. Eu quero ver os últimos acessos do fulano de tal nessa planilha aqui. Aí você tinha que ir lá, né? E a gente tinha uma ferramenta para isso. Se você pegar aí no TweetViewer, ficava maluco, mas mas é assim, é uma coisa que conforme você sai daquele ambiente que é uma empresa um pouco menor, que é mais informal, e começa para um lugar que tem mais requisitos de segurança, auditoria, essas coisas, o file server é uma coisa que você não pode vacilar, assim. Vacilar, exatamente. Aqui, querendo ou não, se você parar para pensar, arquivos duplicados, uma besteirinha, um relatóriozinho que você roda. Mas, cara, é dinheiro que você está economizando. Com certeza. Né? Se calcular aí, bota aí 30, 40 gigas por mês. Né? Se você rodar isso 6 vezes aí por ano, a cada 2 meses, cara, é uma grana. Né? Já tá alguns teras aí, alguns discos a mais. Economizou em disco, vai ter grana para investir em outra coisa dentro do departamento. E você não economiza só no file server, né? Você economiza no backup, porque, lembrando, né? O file server você não tem só aquela cópia, você tem pelo menos mais 2 cópias desses dados em algum outro lugar. Então, você economizar de arquivo duplicado, você já vai conseguir matar isso, seu tempo de backup diminui. Tá certo que tem deduplication, tem um monte de coisa, mas se você já conseguir matar na raiz ali, você tem um ganho considerável. Reduz também seu custo operacional. Sim. Menos um analista pregado nisso aí só para resolver. Então, esses relatórios são bem bacanas, utilizem a seu favor, tem bastante coisa aqui. Os que eu mais uso são os arquivos menos acessados, os arquivos duplicados, mas tem uma pancada de coisa. Para a gente finalizar, ainda daria para a gente falar mais umas 2 horas aqui só sobre essa parte aqui do FSRM. Mas eu queria passar um outro detalhe que é bem interessante aqui do Windows Server, que é esse cara aqui, ó, DFS. Bom, se a gente fizer um // server 2016, no meu caso, // server, nós vamos acessar todos os compartilhamentos que existem dentro do server. Se eu tiver um server 2, eu vou ter que dar um // server 2. Isso complica um pouco a vida do usuário, principalmente. O TI não, o TI sabe exatamente onde cada compartilhamento está. O usuário não. Então, a gente tem a opção de trabalhar com namespace. Esse namespace, ele está atrelado aí ao DFS, que é o Distributed File System, Sistema de Arquivos Distribuídos do Windows Server. O que esse cara faz? Imagina o VBlogs Latam, por exemplo. Ele é um repositório de vários websites. Então, imagine o namespace sendo o VBlogs Latam. O que ele faz? VBlogs Latam é a raiz, é um nome conhecido, um nome fácil, todo mundo vai acessar. Então, o usuário, ao invés de acessar // servidor, ele vai acessar // VBlogs Latam. Dentro do VBlogs Latam, ele vai ter acesso a 50 blogs, por exemplo. Só que dane-se onde esses blogs estiverem. O lance é que eles estão centralizados em um local comum. Para o usuário, eles estão dentro da raiz. Para a nível de TI, a TI sabe que está em locais distintos, mas basicamente ele indexa. Então ele cria tudo, ele cria atalhos
E o usuário, quando ele dá o barra namespace, que aí pode ser o seu nome de domínio, pode ser o nome que você criar, ele vai enxergar todos os seus compartilhamentos de um lugar só. Isso para o usuário é uma maravilha. Inclusive para nós também, porque aí você não tem que ficar, quando vai fazer um mapeamento, não tem que lembrar o nome do servidor, você lembra o namespace e boas. Exatamente, e isso facilita para script, você cria um script lá de logon, mapeou pro cara, facilita para o helpdesk, facilita para todo mundo, né? Exatamente. É um negócio bacana. Eu vejo pouca gente utilizando namespace em ambientes menores, mas faria todo sentido também. Mesmo com um servidor só? Com um servidor, sim e não, porque com um servidor você consegue criar um CNAME lá no DNS, para deixar o nome mais amigável. A partir de 2, já é interessante isso aqui para você evitar ter que digitar nome de servidor no sharing. Ótimo. Tá, mas dá para usar com um só. Se quiser também dá para usar, não tem erro. Legal. Um outro modo para a gente finalizar aí é o domain based, ou seja, você precisa de um domínio, né? Você precisa ter o Active Directory lá, um domínio funcional para que você tenha o DFS domain based. O que eu ganho com esse cara? Além de ter um namespace, você ganha em replicação. Significa que você consegue colocar múltiplos targets, vários alvos. Você consegue fazer com que um servidor replique todos os seus arquivos para um outro servidor. Inclusive com esse lance de você ter a indexação. Você não replica o servidor, você replica só os arquivos que estão apontados em alguma pasta dentro do seu domínio. Isso é muito bom, porque você, querendo ou não, você tem uma tolerância à falha. Né? Se um servidor falhar, o outro passa a responder, mas vale frisar também que não é backup, de forma alguma. É só uma forma de você otimizar, de você garantir que o seu ambiente continue funcional, caso alguma coisa, caso um dos servidores pare de funcionar. Então você tem aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro. Esse cara aqui parou de funcionar, Rio de Janeiro vai assumir, os clientes eles não vão sentir. Pode ser que eles sintam aí uma queda de performance, uma lentidãozinha. Mas o acesso vai continuar numa boa. Exatamente. Por conta dependendo aí do meio de interligação que você utiliza. Um lance interessante de comentar também é que o DFS ele faz balanceamento de carga. Significa que você tem aqui essa estrutura de pastas. E aí aqui está o DFS, né? Esse aqui é a pasta que indexa, as pastinhas são distribuídas em vários servidores. A pessoa que está logada aqui no Espírito Santo, vai imaginar, o Valdeci está no Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, veio para Vitória, no Espírito Santo. O sistema ele é inteligente o suficiente para, quando chegar aqui no Espírito Santo, ele vai buscar as pastas que estão mais próximas do usuário. Então, ele não vai lá no Rio de Janeiro para consultar. Se ele está aqui no site do Espírito Santo e ele sabe que esse site faz parte de um grupo de replicação da DFS, ele usa esse cara aqui. Ele vai buscar ele busca o menor caminho para ele, que vai ficar mais leve. Isso é legal porque vai reduzir a questão da latência, logo você reduz o tempo de espera que o usuário vai ter para acessar o arquivo e tudo mais. Esse é o balanceamento de carga que o DFS consegue fazer. Divide aí essa carga dependendo da localidade que o usuário estiver. E para a gente fechar com chave de ouro, um negócio que eu acho muito bacana é o RDC. Isso aqui, o que acontece? Eu vou abrir aqui um notepad. Tipo, fiz esse arquivo aqui e salvei ele. Amanhã, aí beleza. Salvei ele na pastinha do Espírito Santo e pum, replicou para o Rio de Janeiro. Amanhã eu venho aqui e faço isso aqui. Adicionei um ponto no arquivo. O DFS, usando o RDC, ao invés dele transmitir todo o arquivo novamente, ele consegue ler o arquivo e só transmite isso aqui. Só transmite o ponto. Então, cara, imagina você ter aquelas planilhas malucas aí de, às vezes, gigas. O cara botou uma formulazinha a mais. Ele não vai replicar a planilha inteira. Ele só vai replicar o que foi modificado nela. E isso é muito bom em ambientes que você tem sites remotos com um link que não é tão bacana. Né? Tem um link satélite aí que não é bom. Desculpa. Não, isso é fantástico. Essa parte de replicação e ele mandar só o diferencial. Isso é muito, muito, muito bom. Só tem que lembrar de configurar esse cara. Né? Configurar não, você só habilita. Você marca um checkzinho na hora da instalação para que ele funcione. Senão não vai rolar, senão ele vai transferir o arquivo inteiro. E nem precisa ser, se você estiver replicando, se tiver servidores entre cidades, igual você está dando exemplo mesmo, se na tua empresa lá mesmo você tem, era o caso da firma que eu tava, a gente tinha 2 servidores físicos de file server, não era nem virtualizado, era 2 servidores físicos, e era isso, a gente deixava com o RDC
configurado e ele ficava replicando. A gente chegava lá, vamos testar, que também era outra coisa. Tinha que passar pela auditoria para garantir que existia todo funcionando redondinho, funcionando redondinho. Ela ia lá, arrancava o cabo de rede do servidor, o cara acessando o arquivo, não parava, pau no gato. Continuava. É isso aí. É isso aí. Isso é muito bom. O DFS é um puta sistema, cara. Inclusive é o que o Active Directory utiliza para replicar em usuários, GPOs e tudo mais. Então é um negócio legal. E aqui, assim, pô, Nathan, mas o meu link aqui entre as cidades, ou entre um prédio e outro, é um link muito lento, é um link de 512K. Tem erro não, você consegue programar e agendar quando que a replicação vai acontecer e quanto de banda vai consumir. Então, sim, não tem por que não usar. Você consegue controlar até a questão da banda. Né? Se você tem links lentos, você aloca menos banda. Se você tem links altos, deixa usar full aí, ou reserva parte da banda para isso, e consegue funcionar numa boa. Sabe uma estratégia que a gente utilizava? É que assim, os dois servers estavam em racks diferentes só, mas eu tinha uma interface de rede ligado ponto a ponto, não passava nem pelo switch. Era um servidor ligado ao outro, exatamente. Então era instantâneo. Gravou qualquer coisa em um, ele tá do outro lado. Então é uma abordagem legal de você utilizar. Se você tem dois servidores para redundância, eles estão no mesmo rack ou estão em cages separados, alguma coisa assim, você passa um cabão lá, não precisa nem passar por switch. É só para eles se falarem só, essa rede vira só para replicação mesmo. Então você consegue configurar, né, por onde vai sair a replicação e tal, é bem tranquilo. Exatamente. É uma coisa a se pensar aí. Show. Bom, como eu comentei, daria pra gente ficar aqui mais algumas horas, mas acho que a gente já estourou nosso horário aí. A gente já estourou o tempo. Eu queria só, antes da gente fechar, uma coisa que eu tive num evento uns 2-3 meses atrás, um evento da Oracle, e conversando com várias pessoas, assim, o que eu ouvi de muita gente, a Oracle ela tá com uma estratégia, isso aqui não é um jabá da Oracle, tá, pessoal? É um evento de Oracle Cloud, e a Oracle, os caras lá estavam comentando que assim, a Oracle tá fazendo alguns projetos, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui ainda não, que o cara tá fazendo um shutdown de data center e movendo o ambiente dele inteiro para nuvem. Então o cara tem um data center lá, ele derruba e migra tudo para nuvem. E tinham várias pessoas lá que assim, o papel desses caras era fazer essa migração. O cara falou, é o que eu faço no meu dia a dia, tenho feito isso há 1 ano, e aonde pega, pode parecer que não, eu até me espantei, levar o file server para a nuvem. Na grande maioria dos casos, pelo que me contaram, assim, sempre sobra uma perninha on-premise, e a perninha é o file server. Porque ainda não tem uma solução decente com esse nível de solução, assim, igual você tem no Windows Server. Ok, você pode colocar um Windows Server na nuvem, levar até o file server, mas aí começa a custar muito caro. Você pega um file server de uma empresa grande, que são as empresas que estão migrando para a nuvem hoje, são teras e teras e teras de informação que o cara não pode ficar sem, empresa que roda em cima de planilha. Mesmo Exatamente. Tendo um RP, tem tudo mais. Tem as planilhas lá que o cara não pode deixar de usar, tem os PowerPoints, tem os documentos, tem tudo que tá amarrado no file server. Então, os caras comentando assim, eu nunca tinha pensado nessa hipótese, mas o file server é a perninha que atrapalha na migração para a nuvem. Não sei se você já pegou alguma coisa dessa. Eu vejo muita gente falando, vou para Office 365, vou migrar o meu file server pro OneDrive, que eu tenho 1 tera para cada usuário. Eu tentei fazer isso quando eu implantei Office 365 lá na firma, a gente pensou, e assim, cagada total, não dava certo, não replicava direito. Porque você perde muito controle, né, cara? Acho que principalmente a questão da gestão, ela fica defasada. Exatamente. Bacana. O Azure tem lá um Azure File Sync. Pô, show de bola, cara. Você tem um file server na nuvem, pá. Mas, cara, vamos supor, beleza, você tem link de redundância, tá. Mas vamos pensar no pior cenário. Deu problema. O cara tem uma planilha sinistra. Cara, não vai funcionar. Você tem que ter o bendito file server ali on-premise.
tem que ser de um server. Um serverzinho tenha lá sua replicação na nuvem, sim, bacana, mas por questões de segurança. Acho que para desempenho, para o dia a dia, hoje ainda, o on-premise, essa é a perninha on-premise que vai demorar um tempinho a mais para sair. Exatamente. É engraçado, né? Tipo, o file server é uma coisa que está dentro de toda empresa, é uma coisa que vem vindo lá desde a época do Novell. Sim. E não para, velho. E não para. E assim, outra coisa que eu já vi, file server é aquela coisa, é um negócio que ele tem que estar disponível, ele tem que estar. Acho que depois do e-mail é um dos caras mais críticos da empresa e é aquela, ele não pode cair, ele tem que ser confiável, o usuário tem que ser adestrado a usar o file server e não guardar dados dentro da máquina dele. Porque senão, se o cara não confia no teu file server, ele tem que ser um negócio muito bem confiável, ele passa a confiança para o usuário. Se o cara não confia no teu file server, ele começa a compartilhar, fazer compartilhamento de arquivo na máquina dele, aí a máquina do cara vira o file server do departamento, aí, cara, você já era. Se perdeu o controle do teu file server, se os usuários não confiarem no teu file server, já era. Então é uma coisa que eu vejo muita gente negligenciar. É o file server, deixa isso, aí é tranquilo. Mas é um. Até que pega um ransomware. Ou perde. A gente já teve casos, tipo, a gente tinha problema de fornecedor, ele não tinha limitações, contrato, um monte de coisa, e o cara não conseguia expandir mais o file server pra gente. E o marketing tinha um problema lá que não conseguia mais gravar arquivo, ou caiu o link e não acessava. Aí o marketing e o financeiro, eles tinham 2 desktops lá na área, que eles montaram o file server deles, assim, sabe? Então, para conseguir tirar isso foi muito, muito difícil. Não, imagina. É aquilo. Eu, assim, particularmente, acho que vai ficar mais um tempinho. Tem solução massa aí para você replicar, mas para utilização dia a dia não tem jeito. Por enquanto, on-premise. Por isso que eu foco ainda nesses estudos on-premise, porque é utilizável, é bacana, funciona muito bem. Cara, eu acho que eu fico por aqui. Por hoje é só. Não, tá ótimo. Deixa eu vou pegar a tela aqui para mim, só pra gente fazer o encerramento. Ai, caramba. Vou mostrar a minha tela. Acho que já tá. Igual, deixa eu acelerar aqui para onde a gente estava. Bom, então, muito obrigado, pessoal aí que ficou online com a gente, que assistiu, que fez perguntas. Agradeço muito vocês. Sei que é véspera de feriado, muita gente viajou, mas a gente não deixou de fazer o nosso episódio aí do Vibrambag dessa semana. Lembrando, a gente está em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter. Agora nós temos o nosso site, é só procurar no Google lá, Vibrambag Brasil, que vocês vão encontrar. Lembrando de novo, na próxima semana vamos ter o Gabriel Angel da Rocket Chat contando a história da Rocket Chat pra gente. E queria te agradecer mais uma vez, Natan, por participar aí. Você é um grande parceiro da gente aí do Vibrambag, e já deixo o convite para você voltar para a gente fazer algum outro. Continuar falando de file server, ou para a gente falar de fazer um hands-on de alguma coisa, mostrar como. Até fazer uma coisa mais básica, demonstração de como instala o Windows Server, como faz essa configuração do file server, que pode parecer que é fácil, é só lá habilitar uma role, mas não é, tem várias coisas que precisam ser feitas aí, e que as pessoas não conhecem, ou que acabam, muda a versão, o cara não conhece, então é bem legal. Então, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos, e quem estiver assistindo aqui esse vídeo, não esquece de curtir a nossa página lá no Facebook, deixe comentários no vídeo aí no YouTube para quem está assistindo, curta o vídeo, deixa o joinha se gostou, se não gostou pode deixar o dislike, e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, até mais.